Neste vídeo, eu vou abordar uma questão que pode ser um pouco polêmica. Esse aqui é o Snelling, e eu fiz uma edição na Velocity deles para que tivesse sonorizações com intensidade diferente, como se o baterista estivesse batendo com mais força ou menos força. Então, nós vemos aqui uma dinâmica muito grande. Normalmente, para solucionar esse tipo de problema de dinâmica, as pessoas normalmente usam o compressor. E a gente ajusta, no caso aqui, o input, já que esse compressor tem esse input, que afeta o threshold, para que esse ponteiro só tenha ação em algumas batidas, nas batidas fortes. As batidas fracas, ele não atua. Então, ele vai atenuar a sonorização forte, mas não vai mexer nas sonorizações fracas. E isso é um costume. Todo mundo fala, usa de compressor para acertar a dinâmica, compressor. Mas existe outros módulos. No caso, eles não são default, e eles se encontram inserir módulo aqui nesse Style Dial FX. E aqui nós temos um módulo que ele chama de Max, que de certa forma faz maximização do sinal. Mas ele também tem um efeito de compressor. Então eu fiz uma comparação, deixa eu desfazer isso, aqui também, entre o efeito que teria o compressor e também instalei aqui justamente esse módulo Max, que é um módulo de botoeira simples. Vamos ver em formas de onda essas situações. Eu estou aqui no Wavesawa, um gravador de áudio simples. Essa imagem é do som do Snare sem nenhum tipo de processamento. Então, você vê que existe aqui uma diferença significativa dos níveis de pico entre as diversas batidas. Foi o que eu forjei diminuindo a velocidade. Então, vamos minimizar isso aqui para não confundir. Agora, aqui eu tenho o que fez aquele módulo Max e o que fez o compressor. Então, visualmente falando, a gente percebe que ele reduziu o problema da dinâmica, tanto no Max quanto no compressor. Mas o quanto que foi essa redução? Então, vamos pegar o compressor. Vou selecionar só essa área, pedir a estatística. Ele diz que o pico foi menos 10. Menos 10 é alguma coisa, menos 10 e outra, vamos considerar menos 10.
que é só para efeito de comparação, e como ficou a segunda batida do Snelling. Ele diz que ficou com menos 13. Quer dizer, ele reduziu significativamente a dinâmica, mas ainda permitiu alguma coisa, o que dá até uma sensação de que o baterista era humano, não era um computador. Mas o importante é que a diferença é de 3 dBs. Aí agora vamos ver o que fez o Max. Se a gente pegar essa primeira batida, ele está com menos 10. E se a gente pegar a segunda batida, ele está com aproximadamente menos 13, né? Varia de canal, mas vamos considerar o grosso, menos 13. Então, o que a gente observa? É que tanto o Max, que é um módulo muito mais simples do que o compressor, até para ser parametrizado, é de um botão só, e o compressor tiveram eficiência semelhante em termos de redução da dinâmica. É lógico que a gente pode... Eu escondi o outro, eu queria fazer junto, mas tá bom, a gente consegue. É lógico que a gente poderia fazer uma parametrização mais sofisticada no compressor para que essa redução fosse menos significativa. Em vez de 3 dBs, fosse 1, 2. A mesma coisa aqui. Fiz uma coisa relativamente rápida. Mas é aquilo que me fica como impressão. Eu acho que existe um certo modismo em relação a que plugin usar, a que módulo usar, de quem usar. Fica um negócio assim muito de moda. Um determinado cidadão usa, aí faz a demonstração, os outros copiam e fica todo mundo com aquela sensação de que a única forma que você tem para controlar a dinâmica é o compressor. E eu não vejo ninguém, não vi nenhum vídeo no YouTube até agora do pessoal usando esses módulozinhos pequenos que você encontra no Proxênio, que no caso eu peguei aqui como exemplo o Max. Agora vamos observar se há alguma alteração na forma de onda. Aí deixa eu agora eu pegar. Tem que ajustar. Eu vou ajustar aqui para a gente ver o primeiro, né? Tá, esse aqui já está ajustado. Agora vamos tentar esse aqui. Bem, agora vamos ver se a gente posiciona os dois de forma que a gente possa efetuar uma comparação. Está bem próximo. Bom, como a gente pode ver, a nível de forma de onda, deixa eu tirar o cursor, jogar ele para cá, não tem assim grandes diferenças.
Quer dizer, esse aqui parece que talvez esteja um pouco mais fino, não sei, eu acho que não. Eu acho que está muito parecido. Esse aqui, talvez o RMS tivesse um pouco mais alto, que seria essa parte aqui do sinal, me dá essa impressão também. Mas é quase imperceptível, e como foram parametrizações não tão rigorosas para que ficassem exatamente igual no efeito, eu diria que não houve diferença da sonorização daqui para cá. Vamos escutar no áudio. Vamos ver agora no outro. Vamos tentar ver de novo. Quer dizer, se há alguma diferença de sonorização, ela é tão pequena que eu não consigo perceber direito. Tem ainda uma diferença entre uma batida e outra, porque existe ainda uma dinâmica humana nisso. Mas o polêmico desse vídeo está na questão que todos falam no uso de um módulo chamado compressor, de um plugin chamado compressor. Só nesse que é simples, você tem threshold, o ataque, o input, tem o controle de saída. Se for pegar um compressor mais sofisticado, você tem o lock e a read, para o ataque pegar desde o começo do kick. Quer dizer, você tem sustain, você tem vários outros controles, tem o radio, né? Quer dizer, tem umas coisas mais sofisticadas em termos de ajuste. E já esse módulozinho simples, deixa eu baixar ele aqui, o Max, ele só tem uma botoeira. Mas, em princípio, a sonorização e o efeito são praticamente o mesmo. Mas ninguém usa o Max, só usa o compressor. Quer dizer, o polêmico está aí. Será que é puro modismo? Ou será que, se usar um fone de boa qualidade, um sistema de áudio mais sofisticado, com os alto-falantes melhores, não é alto-falante de notebook, existiria alguma diferença de sonorização em termos de distorção entre um e outro? Me é difícil eu falar sobre isso com os recursos que eu tenho. Então, isso é que é importante nesse vídeo. O ProChannel tem vários módulos pequenos. Eu vou dar uma analisada de um a um, ver aqueles que são mais importantes ou mais significativos e faço uma demonstração, porque são muitos, apesar de serem simples no seu ajuste. E depois eu publico em outros vídeos. Mas esse vídeo é para isso. Quer dizer, temos como controlar a dinâmica, não só o módulo do compressor. Temos também o módulo do ProChannel chamado Max.